nós dissemos na semana passada, estamos nesse caminho de preparação para a festa do Natal, mas na verdade que a igreja está nos preparando para um encontro com o Senhor que vem. O Senhor que veio no fim do mundo, mas sobretudo o Senhor que vem com a sua graça nas nossas vidas. E o que a igreja quer de nós é que nós nos abramos à graça e tiremos os obstáculos, as pedras do caminho que podem nos impedir esse encontro com o nosso Senhor. É tempo também de um grande exame de consciência. Quantas pregações nós ouvimos durante esse ano. Quem participou da missa todos os domingos teve pelo menos 50 homilias. 50 homilias. Não toma jeito, por quê? É cabeça dura mesmo, né? Às vezes o padre só falta pegar um machado e abrir a cabeça e colocar tudo dentro, mas não vai não. Um dia vai com carinho, outro dia vai com um chicote, não dá jeito. Nós temos que aprender nesse advento, e a igreja nos coloca exatamente isso, abrir, a gente tem que aprender a se abrir para que o nosso Senhor, Ele venha. E na verdade, nós colocamos muitos obstáculos à graça. E Deus é fiel, e sempre nos acolhe, e nos dá a sua graça, nos impulsionando. O objetivo desse Evangelho de São Mateus, que acabamos de ouvir, é nos mostrar mais profundamente o mistério de Jesus, o mistério do Verbo que se fez carne. E, penetrando nesse mistério, nós recebermos a sua bondade e a sua misericórdia. Penetrar no mistério, contemplar, acolher e se entregar a Jesus, confiando no seu amor e na sua misericórdia. Jesus como o rosto misericordioso do Pai. Primeiro ele fala de João, São João, que está preso. Havia condenado Herodes no seu pecado público, e ele agora está preso. E sabendo que já está próxima a sua morte, ele manda 2 discípulos seus irem a Jesus e perguntar: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar por outro? E fica uma questão muito grande que Santo Agostinho discute, porque João pergunta isso se ele próprio já tinha tido um sinal de Deus, de que Jesus era o Cordeiro de Deus, a quem ele tinha apontado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um grande mistério, mas podemos entender isto da própria limitação humana e da dupla escuridão que enfrentava São João naquele momento. O primeiro, a escuridão do cárcere. Ele é humano, com todos os sentimentos e dificuldades e com todas as limitações humanas. O cárcere, por mais alegria que tenhamos, se estamos sofrendo por causa de Deus, mas ali é um momento de solidão, de tristeza e de conscientização da finitude do homem. O homem não foi criado para ser preso, e evidentemente, quando se tira a liberdade do homem, destrói-se aí o próprio homem. Embora que a pior prisão seja o pecado, que encarcera o homem ao demônio e a si mesmo, a prisão tem esse sentido, prisão física tem esse sentido de mostrar que o homem não está livre, embora ele não tenha perdido a liberdade de falar. Mas de qualquer forma, humanamente falando, nós temos aí a escuridão de João. Mas há uma outra escuridão que deve ser refletida, e que os santos refletem. A pregação de João era uma pregação muito contundente, é claro, mas uma pregação muito voltada à ira de Deus,
a condenação de Deus ao pecador, a justiça divina. Como as grandes pregações do Antigo Testamento, João faz esse eixo, o Antigo com o Novo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança. Mas ele é muito duro e precisava ser, e era essa a sua missão para preparar o Salvador. Ele dizendo que era preciso se arrepender, convertei-vos, o machado está posto à raiz das árvores, a toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada fora. Portanto, era uma pregação muito dura para sacudir realmente aquele povo, mostrando que viria o Salvador e que era preciso mudar de vida. A pregação de Jesus começou chamando a conversão, mas Jesus vai mostrando quem é o Pai de uma outra forma que João mostrava. João aplica mais a justiça, Jesus vem mostrando o Pai com misericórdia. Isso, segundo alguns santos, mostra um pouco a diferença na pregação, uma certa escuridão em João. E João então manda perguntar a Jesus se era ele mesmo que viria ou outro viria no lugar dele, ou deveriam esperar por outro. O estilo de Jesus era diferente do estilo de João, e isso fica muito bem claro nos evangelhos. E qual é a resposta de Jesus? Primeiro Jesus faz alguns milagres e depois diz aos discípulos de João: ide e contai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de escândalo. Jesus responde então aos discípulos e a nós que ele é o instrumento da misericórdia do Pai. Então esse Jesus que nós esperamos nesse tempo do Advento e que vem a nós, não só no Natal, mas vem a nós com a sua graça, esse Jesus é a misericórdia do Pai e vem ao encontro de todos nós, trazendo para nós consolo nas nossas aflições, perdão nos nossos pecados e trazendo para nós a salvação. Por isso, continuando a nossa reflexão da semana passada, em que falamos da esperança, nós somos chamados nesse advento a termos uma confiança total em Deus, a nos entregarmos totalmente a seu amor, sabendo que ele veio para nos salvar. É Jesus que vai lá comer com os pecadores e depois responde aos fariseus que eu vim chamar os pecadores e não os justos, e os doentes é que precisam de médicos, não os sadios. E a Nicodemos, Jesus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para salvar. E ele é exatamente o Salvador. E é esse sentido de salvação que nós encontramos em Jesus, porque ele é o Salvador. Ele nos salvou, morrendo por nós na cruz, e continua aplicando esses méritos da salvação através da igreja, como agora na Santa Missa, como no sacramento da Eucaristia que nós recebemos, no sacramento da confissão, e as graças que vão acontecendo através do ensinamento da igreja, do acolhimento que a igreja faz, a igreja sendo sinal do mundo dessa presença de nosso Senhor. Portanto, Jesus é o Salvador. Precisamos ter muito cuidado para não termos uma ideia falsa de nosso Senhor, uma ideia muitas vezes criada por nós mesmos. Jesus torna então visível aos nossos olhos a atuação do próprio Deus. Deus está próximo de nós, está em nós, vem a nós na comunhão. Deus vem com sua graça, vem com sua palavra e une-se a nós no sacramento da Eucaristia. Esse é Jesus, e nós devemos viver nele. São Paulo acabou de nos falar: tende entre vós os mesmos sentimentos que Jesus Cristo. Por isso a santidade, ela consiste nessa configuração a nosso Senhor.
Como é que eu devo agir como pessoa? Jesus é o varão ideal, como diziam os antigos. Como homem Deus é o homem ideal, é o novo Adão. Então o que é que eu devo fazer para ser santo? Ser como Jesus. Ele não é só fonte de inspiração para nós, mas é a nossa própria vida. Meu viver é Cristo. Meu viver é Cristo. É um verdadeiro programa de vida para nós. O cristão é um outro Cristo. Tem os sentimentos, os pensamentos do próprio Jesus. Por isso, estar com o nosso Senhor, não como alguém distante, mas como alguém a imitar e a viver nele. Viver nele. E os meios a igreja nos dá: a oração, os sacramentos, a meditação, mas buscar isso, essa vivência nele. Este é o grande programa para nós. Como ser como Jesus. Às vezes a gente espera que o padre seja como Jesus. A gente procura ser. Procura se inspirar nele, no modo de agir com as pessoas, no modo de agir no altar, no modo de agir na pregação, tudo. Mas é um grande desafio, porque o ser humano, com tantos pecados, tantos defeitos, meu Deus do céu. Mas e vocês? Como agem? Agem como nosso Senhor? Quando vão se tratar uns com os outros? Quando caminham na rua? Quando estão em casa com a família? Com os amigos? Diante dos problemas da vida? Diante das dificuldades? Diante das perseguições, das humilhações? Das pessoas que chegam? Como agem? Tem ações de nosso Senhor? Vejo hoje na igreja tantas disputas, tantas divisões, tantos problemas, muitas vezes como acaba de ser movido, ser essas ações movidas por uma espécie de ardor missionário, de ardor pela igreja, mas a gente vê que muitas vezes é mais por vaidade. Não é a ação de nosso Senhor, mas uma ação de vaidade, de querer dar a última palavra, de querer ter sempre razão, muitas vezes pisando, maltratando, sem caridade. Então nós temos que olhar qual era a ação de nosso Senhor. Nós somos muito fáceis de olhar nosso Senhor com um chicote na mão, mas não olhamos nosso Senhor como um pastor que acolhe, que vai comer com os pecadores, que perdoa aquela mulher adúltera, que chama Judas de amigo, que olha com misericórdia para Pedro, e tantos exemplos. Mas não, pegamos Jesus só na hora do chicote, segundo a nossa interpretação, muitas vezes diferente do próprio sentido real daquele chicote que Jesus usou no templo. Jesus então é consolo, perdão e salvação. A justiça da pregação de Jesus, de João, que era verdadeira, ela vem antecipada pela pregação de Jesus, do ponto de vista espiritual, primeiramente com a sua misericórdia. Mas Jesus, no final, diz: bem-aventurado aquele que não achar escândalo em mim. Scandalum era o que os romanos chamavam daquelas pedras que ficavam no caminho. Daí pedra de escândalo seria uma redundância. Escândalo é a própria pedra. Tropeçar, então ser um tropeço, uma pedra de tropeço para os outros caírem. Jesus disse que não podemos olhar nele uma pedra de tropeço. Por isso, muitas vezes a misericórdia de nosso Senhor para conosco e para com o pecador é muitas vezes para muitos obstáculo para se crer realmente nele,
sobretudo fazendo de Jesus uma falsa imagem. Como tinham os judeus uma falsa imagem do Messias, nós muitas vezes fazemos essas falsas imagens a respeito de Jesus. E que falsas imagens são essas? Primeiro, muitas vezes uma fé medida de acordo com o nosso jeito. Eu quero uma religião ao meu gosto, não aquilo que é e que a igreja me coloca, inspirada e guiada pelo Espírito Santo, mas uma religião minha, uma igreja do meu jeito, uma prática do meu jeito, uma religião segundo o meu gosto, e muitas vezes segundo as minhas paixões. Eu não posso ir além do que a igreja me ensina ou a quem. Tem que seguir o que a igreja me diz. Para eu ter segurança em seguir a igreja, do que a igreja me ensina no seu magistério. Está lá resumido no catecismo, que a igreja vai nos apresentando no passar dos tempos. Não posso ter uma religião do meu gosto, fazer do meu jeito. Eu acho que isso aqui não é pecado, então não é. Uma espécie de moral de consciência, por exemplo. Ou eu sou católico, mas não creio em tudo aquilo que ensina lá no credo, então eu tenho uma religião do meu jeito. Não acho isso tudo que falam de Jesus. É uma religião do meu jeito, não só na prática, mas também na fé e no modo de viver. É uma falsa imagem de Jesus. Aí Jesus é pedra de escândalo para ele. Mas também pode-se construir uma espécie de falso ídolo de Deus, usando Deus para os nossos interesses pessoais. Usa a palavra de Deus, por exemplo, por interesse financeiro, material. A gente vê hoje em tantos meios aí, sobretudo protestantes, a chamada teologia da prosperidade, em que se usa a palavra de Deus para atrair as pessoas, falseando a própria teologia para se ganhar dinheiro, ou falseando a própria teologia para se promover politicamente, ideologicamente. Você falseando, uma espécie de ídolo construído pela própria pessoa ou por grupos, diferente do que é Deus realmente. Também não se pode ter Deus, e aí é um falso ídolo, um Deus como se fosse o meu refúgio psicológico, que me tranquiliza. Não é isso. Nosso Senhor é nosso consolo, mas não é um refúgio psicológico, como muitos fazem. Não posso ter Jesus também, como tem alguns grupos, como se fosse um revolucionário político, e veio pregar uma grande revolução material, prometendo um paraíso aqui na terra. Isso é mentira. Não é essa a salvação que Jesus vem trazer. Embora quando nós sigamos a Ele, nossa vida aqui na terra muda, mas aflições sempre teremos, Ele nos diz isso. Aflições sempre tereis. No mundo tereis aflições, mas tende confiança, eu venci o mundo. Não posso também querer Jesus Cristo, e isso é uma tendência muito grande, inclusive na igreja, de ter Jesus como se fosse apenas um mestre de um conjunto de ensinamentos éticos. Há essa tendência em alguns teólogos que expressam isso aí, né? Um conjunto de ensinamentos éticos, e hostilizam a própria doutrina da igreja, dizendo que a doutrina da igreja é fruto de uma tradição judaico-cristã ocidental, mas que isso tem que ser rompido, sobretudo quando se fala da moral católica. Isso é fruto da tradição judaico-cristã que tem que se romper. É apenas a nossa moral é apenas fruto de uma vicissitude ou de um acontecimento histórico. Isso é muito pregado nas faculdades católicas, na teologia católica. E é em nome disso que muitos sacerdotes, inclusive, mudam a pregação da moral exatamente baseados nisso. Precisamos voltar, como diz o Papa Bento, no seu célebre discurso,
Alemanha, voltar a Jerusalém. Voltar a Jerusalém. Exatamente, na fé e na moral. Mas não podemos ter um Cristo falso, né? Ou então querer um Cristo apenas para mim, numa fé íntima, numa relação íntima com Ele, sem caridade com o próximo, sem essa visão missionária, como tinha, por exemplo, Santa Teresa de Ávila, já no início do seu livro Caminho da Perfeição. Ela fala disso. Como eu não posso ir combater pela igreja, eu fico aqui, mas combato daqui. Como Santa Teresinha, nesse ardor missionário, pela seu sacrifício, suas orações, pelas missões, pelos missionários, pelas conversões, ela é padroeira das missões sem ter saído do convento, porque a sua intimidade com Cristo não era só para ela, tinha essa visão de missão na igreja e da igreja. Nós cremos em nosso Senhor, cremos em Jesus. Ele não é para nós pedra de escândalo, e nós queremos crescer no seu amor. São Paulo diz: Caritas Christi urget nos. A caridade de Cristo nos impele a agir. Por isso, é Jesus que nós esperamos nesse tempo do Advento e Natal. É Jesus misericordioso, bondoso, que nos acolhe e que nos chama a sermos como Ele. Amém.